9h04, eu vou retomar já direto com as informações sobre o plantio norte-americano. Vou pedir para o Matheus já colocar a nossa tela no ar, para a gente falar sobre os números que foram divulgados ontem pelo USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos atualizou os seus números sobre o plantio 2023-24 dos Estados Unidos e os números vieram muito bons, vieram mostrando que, de fato, o avanço lá nos Estados Unidos está acontecendo em ritmo considerável. O plantio da soja está concluído em 9% da área, contra 4% da semana passada e 8% da média esperada pelo mercado. Então, o índice veio, além de superar o ano passado, quando o plantio estava concluído em apenas 3%, nos Estados Unidos, vem superando também a expectativa do mercado, mesmo que ligeiramente, já que a expectativa média era de 8%. Então, nós temos o estado da Louisiana com o plantio mais adiantado, tem 41% da área plantada, e a média plurianual para esse estado é de 25% para esse período. Quando nós olhamos para o plantio do milho lá nos Estados Unidos, a gente está falando de um plantio que já alcançou 14% da área, número bastante alinhado com as expectativas do mercado, que esperava justamente esses 14%, frente a 8% da semana anterior. E o número supera também bastante e largamente o que se plantou no mesmo período do ano passado, neste mesmo intervalo. Em 2022, a semeadura do milho estava concluída em apenas 7% da área nos Estados Unidos e a média para esse período é de 11%. Portanto, o número que vimos ontem supera a média o ano passado e também vem alinhado com a expectativa do mercado. O plantio mais adiantado é o estado do Missouri, que registra com 58% contra 18% da média das últimas 5 safras. O estado do Texas é o que tem maior índice de lavouras que já germinaram, né, com 60% desse índice. Quando a gente olha para os Estados Unidos de uma forma geral, 3% dos campos semeados com o milho já germinaram contra 2% do ano passado e também da média. Então, esses números chegam ao mercado, confirmando que as condições climáticas vão melhorando para os produtores americanos, fora todo a frota de maquinário que eles têm, e a gente sabe que os atrasos eventuais que são registrados no plantio americano são sempre compensados quando abrem-se as janelas de clima favorável para trazer esse bom avanço dos trabalhos de campo, como tem acontecido nessas últimas semanas. Na semana passada foi assim e nessa também, de acordo com os números do USDA divulgados toda segunda-feira no seu relatório semanal de acompanhamento de safras, sempre depois do fechamento do mercado em Chicago, às 17 horas, horário de Brasília. Bom, falamos do plantio, vamos dar uma olhadinha nos preços, né? Abrir as cotações dos grãos negociados na Bolsa de Chicago. Antes disso, vamos só informar que também nós temos o trigo de primavera plantado em 5% da área, um pouquinho atrasado, a expectativa era de 7%, a semana passada eram 3% de plantio concluídos e 12% do ano passado. Então, o trigo continua sendo um probleminha ali para os produtores americanos, que vem sofrendo também com o trigo de inverno, né? A gente vê uma certa recuperação, mas o trigo sofrendo ainda de forma bastante significativa, bastante agressiva. Então, a gente percebe que isso continua a acontecer, né? Isso continua a trazer uma preocupação ali, mas hoje nós temos os 3 grãos negociando em campo negativo, tá? Mas com certa estabilidade. E por quê? Porque a gente vê o mercado esperando por novas notícias, esperando por novidades, principalmente o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA de maio, que trará as primeiras projeções para a safra 2023-24 dos americanos. Então, olhando para isso, a gente já sabe que o mercado poderá, né, trazer ali algumas movimentações diferentes a partir deste próximo relatório. Até lá, a gente vê um mercado defensivo, a gente vê um mercado diante de um cenário de fundamentos que ele já conhece, né? Então, quando a gente olha aqui para a soja, por exemplo, a gente está falando de ontem baixas muito intensas, né? O mercado sentiu muito forte a pressão dos fundamentos que já conhece. Ontem perdeu, né, mais 18, 13, 12 pontos ali nos contratos mais negociados. E hoje o mercado tem ali um respiro, mas ainda recuando. O maio, 14 dólares e 63 centes por bushel, 2 pontos de queda. O julho, 14,31 caindo 5 pontos. O agosto,
13,73 com 4 pontos mais 75 de baixa. O setembro, 12 dólares e 91 com perda de 5 pontos mais 75. Quais são as principais informações que vocês têm que olhar nessa tela? O maio abaixo já dos 15 dólares e se distanciando, 14,63. O julho, 14,31, um pouquinho mais distante ainda. O agosto, que começa a referenciar a safra 23-24 de soja dos americanos, 13,73. E aí olhar para o setembro, que tem 12 dólares e 91. Vamos abrir aqui o novembro, que é uma referência importante para os produtores dos Estados Unidos, e aí a gente vai saber mais ou menos como é que as coisas estão caminhando por lá. Esse é um contrato importante, tá? De você monitorar, o novembro. Agora, o contrato mais negociado é o julho, tem 22.290 contratos em aberto, caminhando, e depois a gente tem o novembro com 7.076, tá? Então, a gente está falando do novembro com 12 dólares e 71 centos por bushel. Então, por que eu chamo atenção para esses contratos mais alongados? Porque eles já começam a refletir uma safra regular dos Estados Unidos, então não se espera uma grande safra, tudo mais, é uma safra regular, pouco mais de 120 milhões de toneladas. Agora a gente precisa saber como vai ficar essa disputa por área. Claro, as condições climáticas vão interferir diretamente nisso, o que vai valer para o milho também. Então a gente pode abrir aqui o milho, vocês vão entender também já que os contratos mais alongados estão mais pressionados, né? Então a gente olha para isso e a gente vai buscando entender, né? Quando a gente vê esses contratos mais alongados, a gente entende que o mercado já está precificando. Além de uma oferta brasileira que vai caminhar para o segundo semestre, essa recomposição da oferta americana e também a recomposição dos estoques dos Estados Unidos, que neste momento estão bastante ajustados, fazendo com que, inclusive, os americanos venham comprar soja aqui no Brasil. Tá todo mundo comprando soja aqui no Brasil agora. Argentina, Uruguai, Paraguai, a gente tem, Paraguai nem tanto, mas o Uruguai principalmente, nós temos a própria China, né, que está fazendo agora as suas compras, e nas palavras do meu amigo Cristiano Palavra, o diretor da Pátria Agronegócio, até setembro somos imbatíveis, os nossos preços de fato são os mais competitivos, principalmente porque temos prêmios muito pressionados e também essa disponibilidade de soja bastante forte, bastante importante. Então, a gente tem, nesse momento, uma competitividade muito garantida. O dólar acima de R$ 5 agora está subindo 0,3%. Para R$ 5,06, também ajuda na nossa competitividade. Dólar mais alto, soja brasileira mais atrativa para os importadores. Inclusive, ontem, os dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, apontaram que os nossos embarques de soja em abril já passam de 10 milhões de toneladas. A expectativa é de que a gente termine em abril, a gente já está num recorde para o período, e a gente está falando de uma possibilidade de continuar intensificando esses números à medida em que a gente veja também o nosso fluxo desafogar um pouquinho e a gente conseguir, né, dar um pouco mais de ritmo a isso. Então, olhando para tudo isso, de fato, temos uma soja mais competitiva. Só que lá na frente, a gente já vai ter mais a oferta americana, né? E aí, a Bolsa de Chicago, que naturalmente, primeiro, traz o reflexo da realidade dos Estados Unidos, olha pela janela e fala, não, a safra está indo bem, vamos ter aí 120 e poucas milhões de toneladas, vamos baixar um pouquinho esse preço. É por isso que os contratos mais alongados já operam abaixo dos 13 dólares por bushel. Segundo o analista de mercado e diretor da Ag Resource, o Rafael Mandarino, que deu entrevista ao Alexander Horta no final do dia de ontem, fechamento de mercado, nós devemos ter o mercado da soja pressionado no Brasil por mais 50 a 60 dias. A análise do Rafael não é diferente dos demais analistas que temos ouvido aqui. Prometi uma matéria, né, com 6 analistas, hoje ela chega, trazendo essas perspectivas do mercado brasileiro. A reação para os preços para nós, aqui no Brasil, ela só viria efetivamente com uma reação do dólar, segundo o Rafael, ou um alívio nos prêmios. Esse alívio nos prêmios está previsto só para o segundo semestre. A partir de maio, junho, nós devemos ver uma estabilização, né? Um momento de pelo menos estagnar as baixas dos prêmios, é o que explicam e acreditam os analistas de mercado. Isso quer dizer que os prêmios vão subir? Não, mas pelo menos eles vão parar de cair, ou eles podem parar de cair. E os prêmios têm sido o grande vilão, né, da movimentação da formação de preços para o Brasil nesse momento. Por isso, quando você olha para as suas operações e para as suas decisões de segurar a sua soja agora ou vendê-la no segundo semestre, ela tem que considerar que nesse momento a gente tem prêmios ainda negativos em mais de 200 centavos de dólar ou 2 dólares abaixo
do que se pratica na Bolsa de Chicago. Ao mesmo tempo, quando a gente segura essa soja para travar com contratos do segundo semestre ou para vender efetivamente no segundo semestre, a gente tem um Chicago abaixo de 13, abaixo de 14 dólares. Então, fazer essas contas ao lado de um profissional de confiança é determinante. O que não pode é ver o mercado se desenhando e não participar do cenário. Tem que fazer alguma coisa, tá? Se vai segurar, se vai manter, se vai fazer hedge, mercado de opções, precisa se consultar, entender teus custos e entender que a safra 23-24, apesar dela chegar com uma margem menor, naturalmente, do que em anos anteriores, porque vamos começar a safra com preços menores de soja, a gente está falando de ainda lucro e, mais do que isso, custos menores de produção, melhores relações de troca que se apresentam neste momento. Então, fazer este cruzamento de dados também é importante, tá? Então, não dá para desviar os olhos do tripé natural de formação dos preços, Chicago, câmbio e prêmios, certo? Então, não dá para desviar dessa situação, mas olhar também o seu cenário regional e esses descolamentos, né? Essa regionalização do mercado, ela geralmente costuma acontecer nos períodos de entre-safra, por isso que os analistas, os consultores, esperam oportunidades mais atrativas no segundo semestre, embora elas precisem de estratégia, não é só segurar a sua soja, chegar lá em agosto e falar, agora eu quero vender. Não, né? É ter um plano, ter uma estratégia para fazer isso, tá bem? Ótimo. Para o milho não é diferente. Até porque lá no segundo semestre a gente vai ter esse dilema também do produtor brasileiro. Eu vendo soja ou vendo milho? Onde é que eu vou botar tanto milho e tanta soja, já que a nossa dificuldade de armazenagem ela é gritante, ela é conhecida e a nossa capacidade de infraestrutura logística do pós-colheita até a chegada da soja no porto e a saída do porto para os nossos inúmeros clientes, ela não cresceu na mesma velocidade em que a nossa capacidade produtiva se desenvolveu. Então, nós temos a mesma capacidade logística e na safrinha de milho será ainda a mesma diante de um quadro de capacidade produtiva maior para a soja, melhor para a soja, para o milho verão e maior para a segunda safra de milho. Então, este problema logístico vai ser carregado para o segundo semestre, onde a gente tem a possibilidade de exportar muito milho, se consolidar como o maior exportador global, mas um dilema para o produtor brasileiro, por mais uma safra, vem por aí, segundo os especialistas também, inclusive com a possibilidade dos prêmios do milho ficarem negativos, como estão os da soja neste momento. Talvez não com a mesma intensidade, mas pode ser que venha assim acontecer de alguma forma, né? Então, vamos acompanhar, vamos olhar e vamos entender o que nos espera pela frente, certo? O milho na Bolsa de Chicago, ele também tá até mais defensivo do que a soja, né? Porque ele sabe que ele pode ter ali um aumento de área de plantio se confirmando. Então, a gente está falando do maio com 6 dólares e 49 centos por bushel, 1,5 ponto de queda. O julho, 6 dólares e 6, caindo 1 ponto mais 25. O setembro, 5 dólares e 50, uma baixa de 0,75. O dezembro, 5 dólares e 46, 1 ponto mais 25 de queda. Então, Chicago, para milho, estável. Agora, ontem, impressionante o que caiu o milho na B3, né? Conseguiu intensificar as baixas, foi uma coisa louca o que aconteceu ontem com os preços do milho na bolsa brasileira, na B3, e hoje segue recuando, né? As cotações seguem caindo agressivamente. Então a gente está falando do contrato maio com já R$ 63,74 por saca, uma queda de 0,8%. O julho, R$ 63,25, caindo 1,4%. O setembro, R$ 64,70, 0,9% de baixa. O novembro, R$ 66,73, com queda de 1,3%. O milho está buscando o fundo do poço. Ainda não encontrou. E os compradores, diante dessas baixas que não param, eles continuam retraídos, esperando vender, ou melhor, comprar a hora que a segunda safra chegar, né? E como é que você está protegido disso? Precisa revisitar suas estratégias comerciais. Ontem o indicador CPEA caiu 0,7%, fechou com R$ 70,11, a saca de 60 quilos. No interior do Brasil, os preços também cederam e foi mais um dia de ladeira abaixo
Para os futuros do milho negociados na B3, no interior, nos portos, os preços estão cedendo. E, claro, a gente está aqui mantendo tudo muito atualizado para que você tenha essas informações sempre em primeira mão para te ajudar nessa tomada de decisões, tá certo? A gente vai acompanhando por aqui. Quando a gente olha para o trigo, né, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar um cenário semelhante, porque a gente vê, nesse momento, as safras começando no hemisfério norte. Então, olhando para isso, a gente vê também uma possibilidade, uma possibilidade de termos ali uma mudança na condição, né? Então, vamos entender, né? Então, o trigo tem ainda a questão da guerra, né, acontecendo. Ontem se completou 1 ano e 2 meses de guerra. A gente está falando de uma oferta importante que nós temos ali, quase que represada, de trigo da Rússia, e ela está disponível, mas ela tem problemas logísticos. A gente tem a Ucrânia com possibilidade de aumentar suas exportações de acordo com as suas autoridades e com o próprio USDA. Então a gente vê o mercado de trigo tentando entender como tudo isso vai se encaixando. Aqui no Brasil, a gente pôde perceber, segundo as informações do CPEA, que foram divulgadas nesta terça-feira, que nós temos uma pressão que esteve atrelada à baixa demanda dos moinhos nas últimas semanas e, portanto, os preços caindo por aqui, mesmo com a alta do dólar. Apesar da valorização de 2,7% do dólar frente ao real entre 14 e 20 de abril, os preços continuaram em queda no mercado interno na semana passada. De acordo com dados do CPEA, a pressão esteve atrelada, sobretudo, à baixa demanda por parte dos moinhos, e muitos produtores, por sua vez, seguem afastados do mercado, atentos ao campo e indicando que os valores atuais de negociação não são atrativos. Esse cenário, atrelado ao feriado da última sexta-feira, feriado de Tiradentes, manteve o ritmo de negócios bastante lento, apenas lotes pontuais foram comercializados, tá bem? Então, minha gente, é isso que nós temos agora para o mercado de grãos, soja, milho e trigo negociados aqui no Brasil, tá? Claro que a gente vai vendo o mercado se mexer o tempo todo, como eu sempre gosto de lembrá-los aqui. O mercado é um organismo vivo, então tem as suas estratégias pensadas e repensadas, tá bem? Volto a dizer, não existe agora uma receita de bolo para se comercializar o que quer que seja, soja, milho ou trigo. Cada produtor está com a sua realidade, cada produtor está com as suas dívidas com vencimentos diferentes, cada produtor já comercializou um percentual diferente da safra, então não existe receita de bolo agora. A principal orientação que nós podemos dar a vocês é: tenha ao seu lado um profissional de confiança e esteja bem informado, tá certo? Bom, minha gente, vou fugir aqui um pouquinho do meu roteiro e vou trazer uma informação de primeira mão para vocês, tá? Uma informação, aliás, bastante importante. A liminar, o STF derrubou a liminar que permite, que barrava a cobrança do Fundeinfra lá em Goiás, né? Aquele fundo de arrecadação de recursos para vias e rodovias, e nós temos agora a volta, portanto, da cobrança. A cobrança voltou a ser permitida. Naturalmente, o governador Ronaldo Caiado já comemorou a decisão, né? É o que está, pelo menos é o que está aqui chegando até mim. Eu estou até abrindo aqui o site do governo do estado de Goiás para ver se nós temos mais informações. Vou até pedir para minha, aqui ó, minha produtora é fenomenal. Ela já mandou tudo aqui para nós, ó. Hoje nós vamos ter entrevista com o Dr. Leonardo Amaral, que é advogado tributarista, especialista em agronegócio e que tem nos acompanhado nesse entendimento do caso lá da taxação do agro no estado de Goiás desde o começo, tá? Então hoje às 14h30, horário de Brasília, vou pedir para nossa equipe colocar aqui nos comentários do YouTube, para deixar aqui, e vou fazer ali para vocês no Instagram, no @jornalista Carla Mendes, uma contagem regressiva para a gente acompanhar esse caso, tá? 14h30, horário de Brasília, e vamos lá. Olha só, o Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar que suspendia a cobrança da taxa do agro em Goiás. Pelas redes sociais, o governador do estado, Ronaldo Caiado, do União Brasil, comemorou e afirmou que os recursos
arrecadados serão aplicados integralmente em infraestrutura. Abre aspas para o governador. Com a decisão que valida o Fundeinfra, o STF reconhece a prerrogativa dos estados para buscar contribuição em prol do investimento público. Goiás teve uma enorme perda de receita com o ICMS e era necessário assegurar os investimentos para escoar a nossa produção. A decisão é de segunda-feira ontem. A taxa criada pelo governador Ronaldo Caiado cobra até 1,65% em cima da produção agropecuária no estado. A liminar para suspender a taxa do agro foi um pedido da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. O G1 já entrou em contato com a própria CNI, mas não teve retorno ainda. Nós também já entramos, vamos ver se a gente tem uma resposta da CNI diante desta decisão do Supremo Tribunal Federal. A contribuição foi alvo de diversas ações na Justiça de Goiás e no Supremo Tribunal Federal. Produtores rurais e entidades representativas do setor pediram a suspensão do pagamento em quase todas as instâncias do judiciário. Vocês se lembram como foi toda a movimentação na Assembleia Legislativa de Goiás? Houve aquela ocupação da Alego pelos produtores que estavam, de fato, com os seus ânimos muito inflamados, né? O que também não justifica a quebradeira que teve lá na Alego, mas, enfim, a gente não pode generalizar. E, de fato, houve essa situação. Por que houve essa indignação diante dessa taxação? Porque, número um, o agro já é taxado em diversas esferas. Número 2, quando você taxa a produção e depois taxa o consumo, existe a bitributação. Número 3, a gente sabe que o governador Caiado afirma que não se trata de uma taxação, mas de uma arrecadação, inclusive ela é voluntária, mas que se você não a faz, você tem ali tolhido alguns direitos. Então, como, por exemplo, acesso ao crédito, enfim, você tem uma outra condição de atuação. Então, tudo isso gerou esse desconforto no setor, até porque o Ronaldo Caiado foi reeleito com uma massiva ou um maciço apoio do setor agropecuário do estado do Goiás, né? Ele foi reeleito. Então, houve essa situação. Vamos agora ouvir, ou tentar ouvir o governador mais uma vez e entender como vão se sentir agora os produtores. Vamos ouvir a ProSoja Goiás, vamos ouvir a ProSoja Brasil, vamos tentar ouvir a CNI, vamos tentar entender. De qualquer forma, hoje às 14h30, o doutor Leonardo Amaral vai nos explicar como as coisas passam a acontecer a partir de agora. Não se esqueçam do caso do Fundo Rural. Quando nós tivemos uma situação semelhante com o Fundo Rural, nós tivemos ali, o STF deixa bom, deixa ruim, deixa constitucional, inconstitucional, sim, cobra, não cobra. Depois, os produtores que ou não depositaram em juízo, ou que, enfim, não trouxeram a sua contribuição, tiveram de lidar com uma dívida gigantesca lá adiante. Então, é preciso saber. Aliás, hoje, vou confirmar para vocês, mas me parece que hoje o governador Ronaldo Caiado estará no almoço, na reunião almoço de toda terça-feira da Frente Parlamentar da Agropecuária, e de fato estará, bem como também o governador paranaense, o senhor Ratinho Júnior, que tentou emplacar um projeto semelhante no estado do Paraná, mas que teve ali o processo já barrado na Assembleia Legislativa do Estado pela Comissão de Tributação ou algo nesse sentido. Então, percebam, a FPA, então, recebe hoje esses dois governadores, inclusive os comentários aqui nas redes sociais é justamente sobre isso. E, segundo também a FPA informa, as duas pautas principais são a invasão de propriedades privadas e o marco temporal das terras indígenas, que tem o seu julgamento previsto para 7 de junho, segundo informou o STF pela ministra Rosa Weber. E agora a gente percebe, então, que, naturalmente, né, vai entrar na pauta, né, assunto extraordinário, naturalmente, essa questão da taxação do agro ou do Fundeinfra e a tentativa semelhante do governador Ratinho Júnior no Paraná. Então, os dois governadores estarão chama reunião almoço, né, da FPA, que acontece toda terça-feira, uma reunião muito tradicional já há muitos anos que acontece essa situação, e nós sabemos
que é a bancada da FPA, né, e liderados ali pelo eloquente deputado Pedro Lupion, que, né, tem estado em cima desses assuntos. É impressionante, o Pedro Lupion está em todo lugar ao mesmo tempo para tentar trazer respostas a essas perguntas. A questão da CPI do MST está trabalhando em cima disso, a CPI já foi protocolada, segue o rito processual e nas próximas semanas deve ser instalada na perspectiva dele e dos demais parlamentares que trabalharam por isso. Enfim, a gente tem ali um trabalho muito forte sendo feito pelo Lupion, e essas respostas devem começar a chegar efetivamente. Mais uma vez, deixo aberto, né, o espaço de notícias agrícolas para o governador Ronaldo Caiado, para as associações de classe, enfim, temos essa situação. Para fecharmos, nós temos como foi, né, a votação lá no STF, a favor da suspensão da taxa do agro, a favor da suspensão. Senhor Dias Toffoli, André Mendonça, Roberto Barroso, contra a suspensão, o que deu vitória a essa volta da cobrança. Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Cássio Nunes, ok? Vamos rever? A favor, ou para parar de cobrar, Dias Toffoli, André Mendonça, Roberto Barroso, e para voltar a cobrar, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Sr. Cássio Nunes, ok? Esse é o placar, portanto, lá do STF. Vamos seguir por aqui com as nossas manchetes dessa terça-feira. Até voltei no tempo com essa informação que acabamos de receber. Bom, falamos aqui dos principais mercados e para a gente finalizar essa questão do trigo, quero trazer uma pesquisa que chegou pelas mãos da Abitrigo, que mostrou estabilidade na moagem de trigo no Brasil no ano passado. O levantamento anual da entidade apontou uma redução de 8,5 milhões de toneladas de farinha para destinos como panificação e indústria de massas. A compilação de dados referentes à moagem de trigo no Brasil, realizada pela Abitrigo, Associação Brasileira da Indústria do Trigo, apresentou uma estabilidade em relação ao volume de trigo moído no ano anterior. Foram processadas 12,5 milhões de toneladas do cereal em 144 plantas industriais. A pesquisa de moagem de trigo da Abitrigo é um importante referencial para a produção de farinha de trigo no país. A partir dela, podemos trabalhar junto aos nossos associados na tomada de decisões relevantes a esse elo da cadeia do trigo, garantindo resultados mais assertivos para a indústria moageira e também a segurança alimentar da população do Brasil, explica o presidente da associação, o Sr. Rubens Barbosa. Em relação à manutenção de trigo, Barbosa aponta a estabilidade na demanda por farinha, bem como as consequências do cenário vivido em 21 e fatores para esse resultado em 22, principalmente os efeitos da pandemia, né? Mais do que isso, o presidente da Abitrigo também apontou que os dados dessa pesquisa deixam claro que este é um setor estável que não sofre com as variações do mercado. Veja só o que ele disse. Mesmo em um período de diversas ocorrências que abalaram o cenário mundial de trigo, como os conflitos entre Rússia e Ucrânia, além da quebra da safra da Argentina, que impactaram diretamente o preço da commodity, o consumo não sofreu uma mudança considerável. Isso mostra que a demanda por farinha de trigo se mostra inelástica aos acontecimentos mundiais. As 12,6 milhões de toneladas processadas originaram aproximadamente 8,5 milhões de toneladas de farinha para o mercado. Os principais setores que receberam esse produto foram o de panificação e pré-misturas, 42,6% deste total, da indústria de massas, 12,5%, e de biscoitos, de 10%. Números importantes para você que está no setor de trigo, conhecer e saber como é que anda a demanda, então, pelo seu grão, pelo seu cereal. Tá certo? Seguimos por aqui. Bom, vamos falar sobre essas baixas intensas no mercado do café, e o açúcar que estava subindo também passou para o vermelho, viu, minha gente? Hoje sangram as commodities agrícolas. O café, nesse momento, está caindo 2,2%. Vamos abrir a tela aqui do Arábica negociado na Bolsa de Nova York para a gente entender do que se trata. Então, a gente está falando de maio com $1,91 por libra peso, 2,9% de queda. O julho, $1,89 mais 30 por libra, 2,2% de baixa. O setembro, também caindo esse mesmo índice para $1,86 mais 45. O dezembro, $1,84 mais 15 por libra, 2,1% de baixa. Então, estamos acompanhando,
né? E aí estamos trazendo essas informações, né? Por quê? Vamos entender, né? A Virgínia Alves, nossa especialista aqui em mercado de café, trouxe já as primeiras informações e, segundo o que pôde apurar a Virgínia, temos um dia de realização de lucros, temos um dia de baixas, porque vamos fazer um retrospecto, né? Aliás, vou convidar a Virgínia para estar conosco amanhã aqui no Bom Dia Agro, para a gente trazer informações sobre esse mercado que está completamente volátil, mas que está com um cenário de fundamentos bastante claro, né? Nós temos o avanço da colheita no Brasil, é um fator de pressão. Os impasses econômicos globais é mais um fator de pressão. De outro lado, as incertezas sobre a oferta mundial é um fator de suporte. E por conta desse fator de suporte, inclusive com uma demanda que está bastante presente, a demanda do café é uma demanda mais estável do que de outros produtos, a gente falou bastante também sobre isso, nós temos essa movimentação. Nas últimas semanas, nós vimos o mercado subir agressivamente, testar patamares fortes, inclusive na casa de $2 por libra-peso. O Fernando Maximiliano, analista de mercado de café da StoneX, esteve aqui nos nossos estúdios, sinalizando que era momento, inclusive, de fazer negócio, tinha que aproveitar para vender aquele momento, porque o mercado, de fato, ia registrar essas baixas, essas correções, como está acontecendo, tá? Então, temos essa pressão, temos esse recuo e a gente vê isso acontecer. E hoje é o segundo dia, portanto, é o segundo dia de realização, não. Ontem os preços subiram e hoje é mais um dia de baixas técnicas de realização de lucros, tá bem? A diferença é que o dólar sobe, tem alta de 0,4% agora para R$ 5,06. Talvez na hora de formar preços aqui no Brasil, nós possamos ter, então, alguma condição melhor ali de formação de preços, ou pelo menos essa alta do dólar ajudando a neutralizar essa condição, tá? De baixas em Chicago. Mas ainda assim, preços acima de $1,90 ou perto disso por libra-peso para os futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York. Quero só checar aqui antes da gente seguir se temos também Londres recuando na manhã de hoje. Sim, Londres também em queda nesta manhã de terça-feira para o Conilon, tá bem? Ótimo. Senhoras e senhores, vamos falar agora sobre uma possível perda de liderança da China? Pois é, a ONU, a Organização das Nações Unidas, estima que a Índia deverá se tornar o país mais populoso do mundo já nos próximos dias, tá? O tempo para a Índia ultrapassar a China como o país mais populoso do mundo diminuiu e dentro de alguns dias, 5 a 6 dias, a liderança deve ser alterada, segundo estima a Organização das Nações Unidas. Abre aspas para a ONU. A China vai ceder em breve a primeira posição que ocupou por muito tempo como o país mais populoso, informou em nota o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas. Até o final de abril, a Índia terá 1.425.775.850 habitantes, igualando e superando a população da China continental, especifica o documento da ONU. A projeção inicial apontava que a Índia superaria a China até o final deste ano. Depois foi reduzido para o meio do ano e agora a data é ainda mais curta e a gente precisa lembrar que quando a gente pensa no que está acontecendo ali na Índia, a gente precisa entender como é que eles vão alimentar todas essas pessoas. A Índia é a nova China? Talvez eles demandem de forma diferente, a situação econômica da China é diferente, o contexto social e político da Índia é diferente e naturalmente que a gente não vai ver uma demanda acontecer por alimentos, por commodities agrícolas mais especificamente, como aconteceu com a China, né? E talvez não no mesmo tempo, mas fato é que não dá para desviar os olhos do que está acontecendo lá entre os indianos. Então a gente está monitorando isso por aqui e sabendo quais são as oportunidades que essa mudança de liderança certamente vai trazer para o agronegócio brasileiro. E claro que você vai saber isso aqui em primeira mão no Notícias Agrícolas. E quando a liderança for tomada, a gente vai te passar também por aqui, te manter atualizado sobre qual é, de fato, o país mais populoso do mundo, que pelo jeito a Índia está ali, ó, encostadinha na China para ocupar esse posto. Bom, vamos mudar porque precisamos,
né, a nossa chave ali para a CPMI, para as questões políticas, a CPMI do 8 de janeiro, minha gente, deve já começar a ter as suas primeiras ações, os seus primeiros trabalhos no início, ainda nessa semana. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que irá investigar no Congresso os atos de 8 de janeiro, devem começar esta semana. A expectativa é que a leitura do texto que abre a comissão mista de Senado e Câmara ocorra nesta quarta-feira, dia 26, segundo as informações ali dos parlamentares que estão na liderança. Claro que o PL, e claro também que essa condição, né, ela intensificou um jogo político muito sério e muito profundo lá em Brasília. Nós devemos ver a disputa pela liderança da CPMI muito forte. O PL, principalmente, e a oposição de uma forma geral, estão lutando para que a CPMI e a sua liderança não fique na mão do governo, naturalmente, depois das imagens que vazaram do GSI, ali do Gonçalves Dias caminhando muito tranquilamente, né, o ministro do GSI, na época, já fora do cargo, foi o primeiro-ministro de Lula a cair. Então nós temos essa situação e a gente sabe que isso vai intensificar muito o jogo político lá em Brasília, essa articulação, essa formação dos blocos, tudo isso está muito em voga nessa semana, porque, volto a dizer, nós temos então amanhã, a expectativa é de que amanhã seja feita a leitura do texto que abre a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né, a CPMI, Senado e Câmara se juntando para tratar deste assunto, né? Agora, qual era uma das principais preocupações do governo, pelo menos ali na retórica, né? Era a preocupação entre a CPMI dragar a atenção do Congresso, né? Porque precisamos avançar com a agenda econômica. Não, mas a gente precisa entender o que aconteceu no 8 de janeiro. Quem estava cobrando, inclusive, o que aconteceu no 8 de janeiro e entender, até porque existem ali 200 pessoas, né, que podem virar... Alexandre de Moraes vota para tornar 200 denunciados em réus pelos atos de 8 de janeiro. Ministros devem apresentar seus votos em plenário virtual até as 23h59 deste 2 de maio, e suspeitos podem responder por crimes como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Todo mundo no mesmo balaio, né? Aí, queremos saber o que houve no dia 8 de janeiro. Pô, vamos fazer uma CPMI. O governo falou, não, também não é para tanto. Calma aí que a gente precisa avançar com Bolsa Família, agenda econômica, arcabouço, orçamento. Tá bom. Aí vazaram as imagens. Não precisa CPMI. A CPMI, minha gente, é inevitável. Os representantes do governo entenderam que era isso. Inclusive, eu estou vendo aqui que, nesse momento, está sendo informado que o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, já informou que 3 CPIs serão instaladas nessa semana. Assim que eu tiver essa informação também, eu vou até pedir para a nossa equipe, se estiver ainda nos acompanhando, para que nos traga essa informação das CPIs que serão instaladas nessa semana, né? E uma delas, sem dúvida, é a CPMI do dia 8 de janeiro. Então, estamos acompanhando e agora a gente vai mudar a nossa chave ainda para a declaração do ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, que garantiu que o calendário de votação no Congresso está mantido e que não vai ser interrompido por conta da instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que vai investigar os atos de 8 de janeiro. Abre aspas para o Padilha. A atenção do governo e do Congresso Nacional é na pauta econômica do país. O calendário do marco fiscal está mantido, o relatório deve ser apresentado até 10 de maio. A proposta do governo foi entregue ao Congresso na terça-feira, dia 18, sabemos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, avisou que pretende votar a proposta enviada pelo Executivo direto no plenário até o dia 10 de maio, sem a necessidade de tramitar por outras comissões. Então, Alexandre Padilha garante que as atenções vão seguir mantidas sobre a pauta econômica e o avanço das discussões em torno do arcabouço fiscal. Acho difícil com uma CPI que está ali com a mira, né, no governo federal, trazendo a necessidade de explicações, enquanto uma oposição trabalha também no entendimento do que houve e o jogo político se intensifica,
Acho difícil as atenções não se dividirem. A gente vai acompanhar e vai saber como fica, principalmente a partir desta quarta-feira, 26 de abril, quando será instalada a CPMI do 8 de janeiro, com o arcabouço já lá com o seu texto legal apresentado no Congresso por Fernando Haddad e a sua equipe ao Congresso Nacional, certo? Bom, o Lula, que está em Portugal, acho que já voltou até, mas enfim, lá em Portugal, voltou a criticar os juros altos, diz que o dinheiro precisa circular e anuncia: não vamos vender empresas públicas. O presidente abriu o fórum, na verdade ele está lá assim ainda, porque ontem ele abriu o Fórum Empresarial Brasil-Portugal, destacando a importância das relações bilaterais e afirmou que não se pode governar de acordo com o vento. Eu concordo, era por isso que nós tínhamos um teto de gastos, presidente, não é? Então a gente tinha que trabalhar diante de algumas regras, de acordo com alguns parâmetros. Era isso que o teto de gastos fazia, mas o senhor falou também que os livros de economia estão ultrapassados. Aí é difícil a gente entender. Mas, enfim, ele abriu então o Fórum Empresarial Brasil-Portugal, na cidade do Porto, que é inclusive maravilhosa, né? Foi lá recebido também com pompa e circunstância, e agora a gente vai precisar entender. E aí ele voltou a criticar, então, os juros altos, né? E, enfim, continua achando que na marretada a gente consegue baixar os juros. E ele diz o seguinte: ó, a nossa taxa de juros é muito alta, é muito alta. No Brasil, a Selic, que é a referencial, está em 13,75%. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75%. Ninguém. E não existe dinheiro mais barato, argumentou Lula, defendendo que a solução para o país é voltar a colocar o pobre no orçamento. Porque eles virarem consumidor, se eles virarem consumidor, vão comprar. Quando eles comprarem, o comércio gera emprego. É assim, ó. É muito simples, né? Eu vou relembrá-los que o Banco Central, o Copom, o Comitê de Política Monetária, tem um modelo econômico onde os dados sobre a nossa economia são inseridos e lá na frente ele gera uma taxa básica de juros. Não são ali, né, grandes mentes maléficas que querem o mal do Brasil, ali reunidos no Copom e liderados pelo presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, eleito o melhor presidente do Banco Central da América Latina, inclusive o Brasil também tendo sido eleito como tendo gerido a questão da pobreza uma das melhores avaliações, né? Porque olhamos para a questão econômica e aí a gente vê essa situação. Então não são grandes mentes ali querendo o mal do Brasil, mantendo a taxa básica de juros forçada a 13,75%. Vejam que está enfrentando o Federal Reserve, vejam que está enfrentando o Banco Central da União Europeia, ali, europeu, né? O BCE, ou vejam o que está acontecendo com o Banco Central no Reino Unido. Minha gente, é geral a situação. Não é um privilégio, fecha aspas, né? Do Brasil. É uma situação global. Isso ainda é o mundo se reorganizando depois da pandemia, enquanto uma guerra acontece. A gente está falando de uma reorganização. Enquanto isso está acontecendo, o presidente está criticando lá fora, falando mal do Brasil, enfim, uma coisa louca. Mas é isso, né? Então a gente tem que seguir ainda buscando entender o porquê dessas declarações, né? Mas, enfim, é um populismo econômico muito perigoso que levou a Argentina para onde está hoje, né? Ontem, o peso marcou máximas. A gente está falando de 450, 460 pesos para $1, uma coisa louca. E o Sérgio Massa achando que o produtor de soja da Argentina vai vender soja com um peso por $1 por 300 pesos. Impossível. Impossível, né? Diante do envolvimento em que se encontra a Argentina numa crise política e econômica. Econômica afundada ali, né? E tá tentando respirar. Mas, enfim, seguimos por aqui. Bom, vou fazer o seguinte: eu quero mostrar para vocês uma matéria muito legal que a gente divulgou ontem, mas antes disso eu vou só trazer aqui algumas respostas, né, de algumas perguntas que eu recebi aqui. Aí a gente consegue trazer um pouquinho mais dessa matéria, tá? A gente já vai dividir elas com vocês. A Eurian Marques. Carla, bom dia. Eurian de Dourados. Friozinho por aqui. Aqui também. Pode falar sobre o mercado do etanol de milho? O preço da saca compensa mais nessa época de preço baixo? Olha só, Eurian,
o mercado de milho, de etanol de milho no Brasil é um mercado que está em crescimento, está em ascensão, e eu imagino que essa baixa nos preços possa intensificar a demanda para se produzir mais etanol de milho. Claro que ainda não é algo muito disseminado, algo muito comum, mas é algo com muito potencial. Então vamos fazer o seguinte: eu vou buscar mais informações sobre como a indústria de etanol de milho está se comportando nesse momento de preços mais baixos, se está demandando mais. Neste momento não está. Os compradores, a indústria, tanto de ração quanto de etanol de milho, está um pouco mais contida, sabendo que vem uma grande safrinha pela frente, pelo menos até agora, então um pouco mais contida nas suas compras. Então a gente sabe que isso acontece mesmo diante de uma oferta um pouco mais robusta, mas vamos entender qual tem sido o planejamento dessas indústrias a partir dessa queda nos preços. Para as indústrias de ração, por exemplo, a gente já vê custos menores de produção, e a gente já vê custos menores de produção para granjeiros, produtores de aves, produtores de suínos. Né? Então, olhando para isso, a gente pode fazer essa relação e entender que ali na indústria de etanol a gente possa ter uma demanda um pouco mais intensa ou se intensificando. Vamos acompanhar. Eu vou buscar essa informação para te trazer uma resposta mais aprofundada, tá bem? O Jonathan Freitas, Carla, mesmo que seja um pouco tarde, seria interessante se defender na B3 com put? O que acha? Olha, a depender da sua condição, a depender ali do seu momento, pode ser, porque os preços têm essa tendência de queda, viu, Jonathan? Mas eu sugiro que você busque um profissional da sua confiança, que tem muito mais competência do que eu, para te ajudar nesse sentido, porque é preciso saber os seus custos, saber quanto essa operação vai custar para ti, porque isso é importante também, colocar na conta, né? E saber em que momento você pode sair dessa operação, quanto do seu milho você tem comercializado. Então, há muitas respostas mais que a gente precisa ter para tomar essa decisão, tá? Bom dia para o seu Alípio José dos Santos, para a dona Eliana, para o Fernando, que nos acompanha de Ijuí. E veja só o que diz a Márcia Ror. Essa CPMI servirá somente para distrair os ingênuos e o Brasil ser tomado por aqueles que querem tomar o país. O país já foi tomado, mas falta destruir uma pequena resistência que ainda existe. Márcia, fácil não vai ser, tá? Fácil não vai ser, mas vamos, como eu digo aqui, vamos acreditar, né? Não dá para ser muito diferente, a gente tem que tentar olhar com outros olhos, né? Mas, enfim, a gente olha para isso. Inclusive, veja só, o dólar está subindo hoje em frente ao real, com a audiência do Campos Neto hoje no Congresso, né? Deixa eu confirmar, mas é mais ou menos por isso. Quer ver? Ó, segundo o Guilherme Esquelbeck, analista da Correparte Corretora, o mercado acompanha ainda a audiência de Campos Neto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em que deve prestar explicações. É uma loucura isso, em que deve prestar explicações sobre o patamar da taxa Selic, atualmente em 13,75%. O Campos Neto esteve no programa Roda Viva da Cultura dando essas explicações. Naturalmente não é oficial, mas assim, fica muito claro. Nós vimos todos os bancos centrais tendo que aumentar a sua taxa básica de juros. E nós não vimos, por exemplo, o Jerome Powell, né, no centro ali das atenções do Senado, com milhares de outras coisas para resolver, né, entre os políticos americanos, explicando a taxa básica de juros dos Estados Unidos, por que está alta e por que ele diz assim, talvez eu tenha que manter um pouco mais alta. Se confia naquele cidadão, porque ele tem o entendimento, é uma decisão técnica, não é uma decisão ideológica. Mas, enfim, tá ali, né? Meu Deus do céu. E tá acontecendo. Um pouquinho depois das 9 começou o depoimento, é uma loucura isso. O depoimento do Campos Neto nessa comissão do Senado. Bom, tá certo. Vamos continuando por aqui. Agora sim, deixa eu só ver se eu respondi todo mundo, se todo mundo ficou, né? Atendido. Quero mandar também um abraço aqui, para o Marcelo Bezerra, que nos manda um recado aqui, ó. Bom dia, sul de Minas começando a colheita do café. Vamos com Deus para mais uma safra. Que Deus abençoe a colheita de vocês, que seja próspera, que seja produtiva e que vocês façam excelentes negócios. Parabéns e todas as minhas melhores energias para o seu início de colheita por aí. Bom, agora sim, vamos falar sobre o programa Soja Baixo Carbono, da Embrapa Soja, pois essa iniciativa incrível, vou pedir para, enquanto a gente está aqui conversando um pouquinho, o Matheus, nosso editor, coloque para vocês um pedacinho da matéria que nós divulgamos ontem, né?
com as informações que foram coletadas ali na Expo Londrina e nos laboratórios da Embrapa Soja, que a nossa equipe visitou, né? Essa produção, uma produção do Lucas Santos, nosso produtor audiovisual aqui no Notícias Agrícolas, que foi lá colher essas informações e essas imagens, para falar um pouco mais para vocês sobre o programa Soja Baixo Carbono. Esse programa é uma iniciativa da Embrapa Soja, está no ar há mais ou menos 1 ano e meio, e está ali definindo, pela ciência, pela pesquisa, pela inovação, os parâmetros que o produtor pode adotar nas suas lavouras de soja para garantir que tudo o que ele já faz possa ser melhorado, aprimorado, e ele possa vir a ter uma certificação. Essa certificação, o selo Soja Baixo Carbono, pode lhe abrir mais mercados, pode garantir ali valor agregado ao seu produto e, claro, mostrar que o Brasil segue na vanguarda da sustentabilidade, da adoção de boas práticas agrícolas, trabalhando pela garantia dos recursos naturais, pela garantia da preservação do meio ambiente. E a Embrapa Soja, aliás, amanhã a gente vai fazer um Bom Dia Agronegócio dedicado aos 50 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A gente tem muito orgulho da Embrapa, vocês estão vendo aí o doutor Alexandre Nepomuceno, que é o chefe da Embrapa Soja, e eu sugiro que vocês não só acompanhem essa matéria, essa reportagem que foi ao ar ontem e que está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, mas que principalmente você compartilhe para mostrar o potencial da nossa preservação. O potencial da nossa produção já é conhecido, mas o potencial da nossa preservação precisa ser divulgado. Em meados de abril, a Embrapa Soja realizou o primeiro fórum Soja Baixo Carbono, onde agregou 7 empresas da iniciativa privada para colocar isso ainda mais em evidência, e em mais algum tempo a gente já vai ter esses parâmetros definidos, o produtor podendo fazer isso, garantindo mais esse selo da sustentabilidade que é tão demandada pelos nossos clientes, pelo mercado internacional e também pelo nosso mercado interno. Então, a Embrapa, mais uma vez, mostrando a sua força, a sua relevância e como é determinante para o crescimento do Brasil a sua presença entre os nossos campos, entre os nossos produtores. Então, todas as nossas homenagens à Embrapa, em especial neste caso, à Embrapa Soja. Amanhã a gente vai falar sobre os 50 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e é assim que a gente vai encerrando o Bom Dia Agronegócio desta terça-feira, tá certo? Senhoras e senhores, muito obrigada pela companhia até aqui. A nossa edição vai ficar disponível, claro, como sempre, na íntegra para você aqui no noticiasagricolas.com.br. Não deixe de compartilhar essa reportagem sobre a soja baixo carbono. É a sua eficiência sendo registrada, reportada e compartilhada, tá bem? Boa terça-feira para você, bons negócios, a gente se vê amanhã.